Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. Nós estamos finalizando, depois de algumas semanas, estudando sobre ressurreição. Nosso tema tem sido esse, que está aqui projetado, ressurreição, encontros transformadores. Ressurreição, encontros transformadores. E a gente viu e nós vimos aqui várias histórias de pessoas que se encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas restauradas, transformadas, impactadas pela presença do Senhor. O mesmo Cristo que se encontrou, que se revelou, que se mostrou, que se relacionou lá atrás, é o mesmo Jesus que vivo está aqui agora e quer ter um encontro transformador comigo, com você, amém? Não importa o tamanho da sua fé, não importa o quanto você tem ou não essa expectativa, Ele continua o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E encontros são muito significativos, né? Encontros e reencontros. Muitas vezes você encontra um amigo que há muito tempo não via, e aquelas histórias do passado, ou da escola, ou da rua, do bairro, das brincadeiras, rapidamente surgem, né? E rapidamente ganham a conversa, e a gente é visitado por uma alegria nostálgica, saudosa, né? Faz a gente rememorar, lembrar de coisas tão gostosas que a gente viveu. Ou quando a gente encontra alguém que ama, um familiar, um parente que há tantos anos a gente não abraçava, então a gente tem aquela possibilidade de abraçar aquele encontro. Você já deve ter visto vídeos aí na internet, nas mídias sociais, pessoas que estão há tanto tempo sem se encontrar, e é muito curioso que as pessoas gostam de gravar esse momento justamente para ver como as pessoas vão reagir e aquilo ficar na memória, né? Alguns desmaiam, alguns choram, alguns gritam, alguns correm abraçar. Porque é tão significativo, é tão gostoso encontrar e reencontrar pessoas que fizeram parte ou fazem parte da nossa vida. Quando alguém reencontra um pai, uma mãe, um filho, uma filha que se perdeu. Quantas histórias a gente já viu aí, quantos vídeos talvez você já viu, quantas reportagens você já viu disso, né? Como é significativo, como é animador, vamos dizer assim, esses encontros. Mas eu queria dizer para você que encontrar com o Cristo ressurreto, encontrar com Jesus, vai além de trazer ânimo na nossa vida, Ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa história, Ele muda o meu e o seu destino. Encontrar com Jesus é mais que um encontro humano, é um encontro com o próprio Deus, que muda a nossa história, que muda o nosso destino, que muda o nosso caminho radicalmente. Ele nos torna dele, Ele nos faz para Ele, nos traz para Ele, e agora Ele é nosso, e nós somos dele, e Ele nos chama de ovelhas do meu pastoreio, amém? Você já se encontrou com Jesus? Você já teve um encontro transformador com Ele? É isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos vendo, e é isso que nós vamos ver nesta noite, através de mais um encontro, mais uma história, mais um personagem da Bíblia que teve um encontro transformador. Mas este personagem, além de ter um encontro transformador, ele teve um encontro restaurador. Restaurador, por isso o tema nosso é um encontro restaurador. Quando Jesus ressuscitou, algumas mulheres foram até o sepulcro visitar, ajeitar as coisas, e chegando lá não encontraram mais o corpo de Jesus. E de repente apareceu um anjo a elas e disse: aquele a quem vocês procuram não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí ele dá uma palavra àquelas mulheres dizendo: vão até os discípulos, vão dizer isto aos discípulos. Mas aí ele coloca uma palavrinha: vão dizer isso aos discípulos e a Pedro. Porque Jesus queria ter um encontro
restaurador com Pedro. Jesus queria terminar uma obra que ele havia começado. Jesus sabia que Pedro precisava de uma visitação restauradora do seu Senhor. E Jesus já havia dito: e digam a eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia, lá no mar da Galileia. Peçam para esperar lá, que eu vou me encontrar com eles lá. E o texto que nós vamos abrir agora, que está no Evangelho de João, capítulo 21, diz justamente isso. Esse encontro acontece no mar da Galileia, lá no mar de Tiberíades. João, capítulo 21, nós vamos ler isso, logo ali no primeiro versículo. Aquela promessa que Jesus disse àquelas mulheres desse encontro, Jesus estava preparando o momento para se encontrar com Pedro e promover um encontro restaurador. Eu não sei você, mas eu tenho uma expectativa que Deus restaure coisas da minha vida hoje, amém? E você, amém? Porque Ele é vivo e Ele é poderoso para restaurar, e talvez Ele tenha, sem dúvida nenhuma, deixa o talvez para lá, sem dúvida nenhuma, Ele marcou um encontro com você, para restaurar a sua vida, para trabalhar no seu íntimo e te dar vida nova, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. E o texto diz: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. E agora, Jesus está preparando o momento para se encontrar com Pedro. E depois desse versículo diz que eles foram pescar. Eles foram pescar e aquele dia a pesca não deu boa, não deu certo. E aí Jesus se encontra pela manhã com eles e realiza um novo milagre relacionado a peixes. E aqueles homens então percebem que estão diante do Senhor, mais uma vez. E é interessante que no texto, nós não vamos ler porque é muito comprido todo o texto, é longo, mas diz que Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. E ali Jesus prepara um churrasco à beira-mar. Ó que chique. Não era de carne, obviamente, né? Era peixe. Tanto é que ele diz: tragam um pouco mais de peixe. Tragam um pouco mais, porque isso aqui vai ser longo. Nós vamos conversar muito. E aí, no meio da comida, e nesse momento de comida, Jesus se dirige a Pedro e dá uma palavra para ele. Dá uma palavra restauradora desse encontro restaurador. Olha só o versículo 15. Quando então, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí Pedro então diz assim a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse a ele novamente: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. É interessante esse encontro porque Jesus parece que já havia planejado, Jesus já havia, no seu pleno conhecimento de todas as coisas, como Pedro acabou de declarar na terceira vez que Jesus perguntou: tu sabes todas as coisas? É que Jesus tinha marcado um encontro, meu irmão e minha irmã, Jesus tem um encontro marcado comigo, com você, na hora certa, exata. O meu dia foi no dia 23 de outubro de 1994. Foi numa manhã, aquela manhã estava marcada. Hoje está marcado. É interessante olhar que parece que Jesus planejou tudo isso e agora chama Pedro no meio dos outros discípulos e diz: Pedro, tu me amas? Só que a pergunta não foi tão boazinha assim.
A pergunta foi: tu me amas mais do que estes? Eles ainda estavam sentados na beira ali da fogueira, comendo um peixe assado, e Jesus, depois de comer, a Bíblia diz que ele perguntou: Pedro, tu me amas mais do que estes? Porque na verdade Jesus estava trabalhando no significado mais profundo do que era amor para Pedro. Porque Pedro era aquele discípulo, vamos dizer assim, impetuoso, cheio de coragem, valente. Foi o discípulo que fez declarações das mais poderosas. Ele diz certa vez: Senhor, eu vou contigo até a morte se precisar. Em outra ocasião ele diz: Senhor, ainda que todos te abandonem. E talvez ele estivesse dizendo daqueles irmãos, discípulos: ainda que todos esses te abandonem, eu nunca te abandonarei. E agora Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas mais do que esses? E Jesus está visitando o mais íntimo da alma de Pedro. Jesus está trabalhando no mais íntimo do caráter de Pedro. Porque este mesmo Pedro que fez declarações tão assertivas, tão intensas, foi o mesmo Pedro que por 3 vezes disse: eu não conheço esse homem. Lá em Mateus 26 e Lucas 22, retrata esse momento, quando Jesus já havia avisado a ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes, e o galo vai cantar. É curioso essa história do galo, a gente não tem tempo para falar aqui. Parece uma sirene, parece um alerta, para lembrar Pedro daquilo que ia acontecer. Parece que Pedro está seguro demais daquilo que ele pode dar a Jesus. Nas suas capacidades, nas suas potencialidades, nas suas qualidades de ser, talvez, na cabeça dele, o melhor apóstolo, o melhor discípulo de todos, o mais corajoso. E agora, ele está sendo tratado no divã de Jesus à beira-mar. Mais íntimo, porque este homem está marcado por uma culpa. Esse homem está marcado por um sentimento, uma vergonha, de que aquele que declarou fidelidade, há pouco havia negado duramente Jesus. E é interessante que o texto diz, lá no Evangelho de Mateus 26, que quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta, e imediatamente ele lembra das palavras de Jesus, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. E agora Jesus preparou um cenário. É assim que muitas vezes Jesus faz conosco, ele prepara um cenário para tratar com a gente, para ministrar a gente, para curar a gente, para restaurar a gente, para pôr a gente de pé. A gente que é muito duro, às vezes, não percebe. Porque às vezes a gente é Pedro. E Jesus está aqui tratando do coração de Pedro, das emoções de Pedro. Este homem que agora carrega uma culpa, que tem que lidar com a negação que ele fez a Jesus. Ele tem que lidar com o mau testemunho, porque as pessoas que perguntaram para ele se ele não era, diz: você chega a ser parecido com ele, você é um deles. Não, não sou. E agora Jesus está tratando Pedro. Jesus está dizendo assim: Pedro, apesar de ser uma pergunta dura, confrontativa, é uma pergunta amorosa. Porque Jesus poderia ter dito: Pedro, eu sei o que você fez. Mas ele diz assim: Pedro, tu me amas? Só que aí ele aperta o calo e diz: mais do que esses. Porque Jesus está trabalhando em Pedro. Jesus está trabalhando o íntimo, na culpa de Pedro, na dor de Pedro. Irmãos, talvez hoje, através dessa palavra, enquanto eu estava ali me adorando o Senhor estava me conduzindo para fazer uma coisa e desafiar o seu coração. Você ama Jesus mais do que as coisas? Você tem amado Jesus mais do que seus filhos?
Você ama Jesus mais do que o ministério que Ele te deu? Você ama Jesus mais do que a empresa que Ele te deu? Mais do que a profissão e o ofício que Ele te deu? Quantas vezes, como pastores, as pessoas chegam: ore, pastor, para aquele projeto dar certo, ore, pastor, para aquela empresa dar certa, mas de repente, como uma fumaça, pum, some o indivíduo. E aí você encontra: ei, meu irmão, pastor, está correria, é muito trabalho, é muita coisa, não estou tendo tempo. E aqui Jesus está confrontando amorosamente Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas mais do que as coisas, tu me amas mais do que o teu ministério, tu me amas mais do que a tua capacidade. Você ama mais Jesus do que os seus amigos da escola? Porque muitos chegam na escola e não parecem que amam Jesus. Muitos na faculdade, chegam na faculdade e não parece que amam Jesus. Muitos de nós, talvez estejamos invertendo o valor. E Jesus está confrontando a mim e a você: tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que as coisas? Mais do que o trabalho? Mais do que o dinheiro? Mais do que o seu filho? Quantos pais não idolatram seus filhos a ponto de não conseguir viver? E muitas vezes não conseguir disciplinar, porque é tamanho amor, que eu não aguento. A Bíblia fala que Deus nos ama, e por isso Ele nos disciplina, por isso Ele corrige, por isso Ele exorta, por isso Ele amorosamente de vez em quando nos dá um tapinha. Pedro está sendo trabalhado, Pedro está sendo levado a uma revisão do seu amor por Jesus. Tu me amas mais do que esses? Tu me amas mais do que as coisas? Tu me amas mais do que o trabalho? Um crente maduro sabe que Deus está no controle, no cuidado de todas as coisas, ainda que você perca todas as coisas. Deus continua sendo fiel a você. É que nós colocamos amor nas coisas, colocamos amor nas pessoas, e quando nós as perdemos, tudo para nós acaba. Mas Jesus é o exemplo de amor, porque Ele deixou tudo, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu poder, Ele deixou toda a manifestação gloriosa que Ele tinha para se vestir em figura humana, por mim e por você, por amor. E agora Ele está ensinando a Pedro, pelo caminho do amor, a cura da culpa, a cura da dor, a cura da tristeza, a cura do remorso, a cura do abandono, a cura da negação. Jesus amorosamente está conduzindo Pedro ao arrependimento, ao quebrantamento, e agora não é mais aquele Pedro tão impetuoso, que por vezes inconsequente. Agora Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. É interessante porque Jesus está usando aqui uma palavra grega, ágape, para falar do amor de Deus, o amor sacrificial. Então Jesus chega para ele e diz: tu me amas com ágape, com amor sacrificial, com amor até o fim. Mas Pedro não responde com a mesma palavra. No texto original, Pedro usa a palavra filéu, que é amor de amigo, que é afeição de amizade. Então Jesus diz: Pedro, tu me amas até as últimas consequências? E ele diz: Senhor, tu sabes que não é esse amor. Eu te amo como um amigo. Eu gosto de ti. Jesus está resgatando o coração e a vida, e nós precisamos estar atentos, porque nós também podemos negar Jesus. Nós negamos quando não reconhecemos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não fazemos dele o centro da nossa vida. Cristo é o centro da música, Cristo é o centro da palavra, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro dos dons, Cristo é o centro dos ministérios, Cristo é o centro da nossa vida.
Porque quando a gente coloca outros amores, a nossa base sólida, ela fica instável. Porque amor faz parte do caráter de Deus. E é diferente do nosso amor. Por isso que Pedro não consegue responder com a mesma palavra. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Tu sabes que eu tenho um sentimento profundo por ti. Olha a mudança. Um Pedro quebrantado, passando por uma revisão. Pedro que havia negado, e nós podemos fazer isso quando não damos o primazia do lugar da nossa vida a Jesus. Quando não submetemos a nossa vontade a Jesus. Quando esquecemos que em meio à adversidade Ele é o Senhor da provisão. Porque nós estamos dizendo: Senhor, eu estou no controle, pode ficar tranquilo. Não se preocupe, vai dar tudo certo. É Ele que tem que dizer: não se preocupe, vai dar tudo certo. O que você tem amado mais? Esse é o desafio que Pedro está recebendo de Jesus, mas nós também. Aonde nós temos colocado o nosso amor? De manhã eu falei sobre a culpa, mas agora o Senhor tem dirigido para falar sobre o lugar, aonde Jesus ocupa o lugar na nossa vida. Tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais que as coisas? Aonde Jesus, e qual lugar Ele tem ocupado de amor na sua vida? Qual é a sua resposta? Talvez hoje você não consiga, a exemplo daquilo que Jesus esperava, responder. Mas responda como Pedro: tu sabes, Senhor, que eu gosto de ti. Tu sabes, Senhor, da minha limitação. A Jesus está trabalhando a culpa no coração de Pedro. Irmãos, quantas vezes nós carregamos a culpa? O peso da culpa, a culpa é terrível, ela paralisa, ela é desanimadora. Aquele homem voltou a pescar, Jesus havia chamado ele para ser pescador de homem, mas agora ele volta à pescaria, volta ao ofício anterior. Parece que acabou, tudo acabou. E na nossa vida às vezes é assim, a gente desespera. Às vezes a gente carrega a culpa de decisões erradas, que a gente tomou, que afetou a família, que afetou a história. E talvez você venha carregando essa culpa. E Jesus hoje vai te chamar para dizer assim: tu me amas. E o processo da restauração é a oportunidade que Ele nos dá de dizer: eu te amo, Senhor. E aí Ele diz: então alimenta as minhas ovelhas. Jesus está restaurando o íntimo. Jesus está curando, está tratando esse encontro restaurador. Às vezes os pais se sentem tão culpados na criação dos filhos, e piora quando os filhos tomam decisões erradas, a gente diz, os pais dizem: aonde erramos? E às vezes carrega uma culpa. Todos nós temos que tomar decisões na vida. A gente ensina o caminho que deve andar, mas às vezes os abençoados prefere outro. Às vezes a gente está lidando com questões de traumas, duros traumas, dores terríveis na alma, dores profundas, feridas profundas, abusos, traumas. Pessoas que não conseguem se perdoar por ter, por exemplo, feito um aborto. Pessoas que carregam uma culpa ou de algo que cometeram, não importa o nível ou a questão, o Espírito Santo vai trazer aí para você e para mim nessa noite. Mas Jesus, Ele está dizendo assim: tu me amas. Ele está num processo de cura. Ele quer ouvir da gente: Senhor, há muita dor em mim, mas eu te amo. Ah, o Senhor sabe que eu te amo. Esse é o processo da cura. Mas às vezes a culpa, a dor, o sofrimento, cria uma couraça na gente, assim, que protege a gente, fecha a gente, e a gente não consegue nem receber o amor de Deus, nem receber o amor de alguém. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tira essa couraça, começa a abrir essa couraça, e Ele usa o caminho do amor. Ele diz: Pedro, tu me amas.
E ele abre a possibilidade na segunda pergunta, não mais agora, mais do que esse, simplesmente: Pedro, tu me amas? E ele abre a possibilidade para Pedro dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo. E aí ele diz: então pastorei as minhas ovelhas. Veja, Jesus está tratando o mais íntimo de Pedro, trazendo cura sobre o seu coração. O perdão não tem o poder e a capacidade de liberar a dívida do outro. Perdão não tem essa capacidade de liberar a dívida do outro, mas tem a capacidade de liberar você daquela dor. E é isso que Jesus está fazendo. É isso que Jesus está tratando. Jesus está tratando o coração de Pedro. E para alguns, perdoar é pobreza psicológica. É gente fraca, gente que não é forte. Pelo contrário, perdoar é uma ordem divina e é o caminho da cura, é o caminho da libertação. Porque o Cristo ressurreto, Ele vem na nossa vida para trazer perdão, para nos perdoar, para nos fazer liberar da culpa e nos dar uma vida nova. E Jesus leva Pedro a relembrar, sem o peso da culpa, escuta isso, sem o peso da culpa, mas com a oportunidade da graça perdoadora de Jesus. Por 2 vezes diz: Pedro, tu me amas. Por 2 vezes ele abre a possibilidade de Pedro reafirmar o seu amor, a sua amizade, o seu carinho por Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ainda que Pedro não consiga usar a palavra mais profunda para amor, ele está tendo a possibilidade de dizer: eu te amo, Senhor. De novo, eu te amo, Senhor. E Jesus está curando Pedro. Jesus está restaurando Pedro da culpa, da negação. Se 3 vezes ele negou, 3 vezes Jesus abriu a possibilidade para ele dizer: eu te amo, Senhor. E o mesmo Pedro que escreveu uma das suas cartas, ele diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Olha o que ele vai escrever agora, ele diz assim: porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe por quê? Porque Pedro experimentou esse perdão. Pedro experimentou essa restauração. Pedro teve esse encontro restaurador com o seu Senhor, que mudou a sua história e mudou a sua vida. E, irmãos, esse encontro um dia chega na nossa vida, mas ele não pode ser uma única vez. Ele precisa ser constante na nossa vida. Porque Jesus é ressurreto e é vivo. Ele atua pelo Espírito Santo de Deus, que ministra o meu e o seu coração agora pela palavra dEle. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça. Ele é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode curar a sua dor, Ele pode curar a sua ferida, Ele pode curar o seu trauma, Ele vai te dar vida nova. Porque Ele é o Senhor. Creia você ou não, goste você ou não, Ele não se preocupa com isso. Ele diz: você me ama. E talvez a gente não consiga dizer: eu te amo até o fim. Senhor, eu te amo até amanhã. Depois a gente continua a conversar. Eu me lembro que quando eu me converti, era tudo muito confuso para mim. Eu não gostava muito de crente. Alguns são chatos, é verdade. Eu tenho que fazer um esforço ainda para amar. Mas eu não gostava muito desse negócio. Mas aquilo tomou meu coração. Jesus, não dá para explicar. Você tem que experimentar. É igual você abrir a laranja. Você não sabe se está azeda só de olhar. Você tem que experimentar. Mas eu lembro de ter feito a seguinte oração: eu não te conheço. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou experimentar para ver o que acontece. Eu era rebelde. Olha o que aconteceu. Com Jesus é sempre assim, porque Ele muda a nossa vida, né? Ele não faz a obra pela metade. Ele é fiel para terminar, mas Ele não faz pela metade. Ele muda totalmente a nossa história. Glória a Deus por isso.
Irmãos, Jesus está restaurando o interno de Pedro, a vida de Pedro, a culpa de Pedro, mas não só isso, Jesus restaurou o ministério de Pedro. Por 3 vezes Jesus disse a ele: então, alimenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Então, pastorei as minhas ovelhas. E aí pela 3ª vez ele diz: então, cuide das minhas ovelhas. Mas agora, pela 3ª vez, o texto diz que Pedro ficou magoado. Talvez você tenha aí na sua Bíblia, seja revista e atualizada, aí diz: entristeceu-se. Pedro ficou triste, porque era a 3ª vez, ele estava sendo confrontado no mais íntimo. Jesus estava trabalhando no mais íntimo de Pedro, Jesus estava trabalhando no caráter, Jesus estava mudando as atitudes daquele homem. E agora ele se entristece, porque Jesus vai no nível dele. Jesus nunca baixa o nível dele, o padrão dele para nos alcançar. Ele é o Senhor, Ele é santo, Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Ele se põe ao lado. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que o apóstolo Paulo estava num momento muito difícil da sua história, e ele escreve dizendo que Jesus se pôs ao seu lado e diz: coragem, assim como eu te usei aqui, eu vou te usar em outro lugar. Jesus se põe ao lado de Pedro. Então Jesus pergunta para ele: Pedro, você gosta de mim? Não mais, Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? Agora Jesus diz: Pedro, você gosta de mim? Então Pedro fica triste. Porque Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe da minha dificuldade, mas eu te amo. Eu gosto muito de ti. É interessante esse detalhe do texto, da língua original. Essa mudança, porque Jesus é quase que se coloca ao lado de Pedro para restaurar. Veja, Jesus não concorda com o que Pedro, Jesus muito menos está debochando da maneira como Pedro fala, ou esnobando Pedro. Jesus se põe ao lado e diz: Pedro, você gosta de mim? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Jesus está restaurando a vida de Pedro. Irmãos, a tristeza segundo Deus, ou seja, o quebrantamento, o arrependimento, traz salvação e não remorso. A tristeza segundo o mundo, segundo nossa tristeza, apenas uma tristeza só nossa, ela produz morte. Mas a tristeza que o Espírito Santo causa, o quebrantamento que o Espírito Santo causa, o arrependimento que o Espírito Santo causa, promove salvação, vida e não morte. Quando você se quebrar, quando você se arrepender, saiba que o Senhor está trabalhando em você. Jesus está curando você. E Pedro é restaurado no seu ministério, aquilo que Jesus tinha feito lá em Mateus 4, quando chamou a Pedro: eu vou fazer você pescador de homem. Imediatamente ele larga todas as coisas e segue Jesus. Agora ele está restaurando aquele chamado. Está dizendo: Pedro, cuida das minhas ovelhas, pastoreia, alimenta, ame as minhas ovelhas. É o mesmo Pedro que escreveu na sua carta aos pastores dizendo: amem as ovelhas, não por sorte da ganância, mas ame-as. Porque esse homem foi amado profundamente, como eu e você somos amados por Jesus. Ele não importa o quanto a gente já viveu longe dele. Ele abre a possibilidade, quantas vezes forem possíveis e necessárias, para que você tenha um encontro transformador, restaurador com Ele. É curioso o caso das 3 perguntas, porque Jesus estava trabalhando em 3 negações. Quais são as nossas ovelhas, irmãos? Os nossos filhos são nossas ovelhas. Desafio diário da paternidade, da maternidade, Jesus está confiando a nós e restaurando também em nós muitas vezes isso. Nosso cônjuge precisa ser pastoreado, e não só eu
tarefa do homem, como muitos colocam, ele é o sacerdote do lar, e as esposas ficam omissas. Nós precisamos nos pastorear mutuamente. Jesus está restaurando o ministério de Pedro, que ele iria servir Jesus depois. E nós? Jesus também está trabalhando em nós. Irmãos, nós somos uma igreja em célula, cremos no pastoreio mútuo, no sacerdócio universal de todos os crentes podem e devem pastorear-se mutuamente, cuidar uns dos outros. E a célula é um lugar espetacular para isso acontecer. Ali nós ministramos uns aos outros. Ali nós somos instrumento de Deus um na vida do outro, mas não precisa necessariamente ser só ali. Outros lugares podem acontecer isso. O que é mais interessante é que a ressurreição revela toda a possibilidade de Deus em mudar e transformar as maiores e mais improváveis histórias, como a minha e como a sua. Esse é o poder da ressurreição. O poder de mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, porque aqui estamos de passagem. Nós já desfrutamos da glória eterna, mas um dia gozaremos dela plenamente. Mas nós estamos de passagem. Vivamos para Ele. Vivamos para a glória dEle. Deixa Deus curar você, Ele quer te usar plenamente. Alguém escreveu que se a política dos inflexíveis, escute isso, a política dos inflexíveis, que não admitem a esperança da restauração dos caídos, tivesse prevalecido no caso de Pedro, o curso da história do cristianismo teria sido bem diferente. Mas Jesus diz: tu me amas? Jesus não diz: Pedro, que coisa horrorosa que você fez. Eu estou tão decepcionado com você. Ele diz: tu me amas, Pedro. Eu só quero saber isso, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Então faça o que eu mandei você fazer. Continue fazendo o que eu te chamei para fazer. Irmãos, Jesus quer usar você lá na escola. Jesus quer usar você na faculdade. Jesus quer usar você na sua empresa. Jesus quer usar você no seu trabalho. Jesus quer usar você. Mas para isso você vai precisar dizer a Ele: eu te amo, Senhor. Mais do que tudo isso, eu te amo, Senhor. Mas às vezes você tem vergonha. E nessa noite você precisa dizer: será que eu tenho amado a Jesus de verdade? Esse homem transformado e restaurado pelo Senhor foi um dos homens que pregou com maior autoridade em Jerusalém. E na pregação dele, 3.000 e depois 5.000 pessoas se converteram. Esse homem curou pessoas, a Bíblia diz que a sombra dele curava os enfermos. Esse homem caído, esse homem que negou, Deus o restaurou, Deus o pôs de pé. E a Bíblia diz que a sombra dele curava. Talvez a gente diria assim: esse não tem mais jeito. Ixi, entrega para o Satanás. Esse homem liderou a igreja de uma maneira tão extraordinária, que até o apóstolo Paulo quis conversar com ele. Quis saber dele a respeito de Cristo. Porque Pedro teve um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Esse homem foi perseguido, foi preso, foi liberto por ação de Deus. Esse homem escreveu 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. E esse homem, que não conseguiu dizer eu te amo com um profundo amor, foi aquele que morreu na cruz, de cabeça para baixo, com maior humilhação do que o seu Senhor. Sem dúvida.
ele não pôde dizer eu te amo com um amor profundo, mas ele viveu, restaurado, e demonstrou um amor profundo por Jesus, porque ele foi até a morte. O que está tomando o seu coração e a sua vida? É a culpa? É o passado? Jesus tem poder para te perdoar e restaurar isso. Talvez você até precise de ajuda de remédio para lidar com algumas questões físicas, biológicas, fisiológicas. Mas Ele tem poder para restaurar você. Ele tem poder para tocar você e curar você poderosamente. Eu nutria um ódio tremendo por uma pessoa, que na minha infância bateu demais em mim. Mas um dia, Jesus teve um encontro restaurador com essa área. E Ele me levou a dizer assim, eu perdoo. E hoje eu só lembro que eu sou liberto daquela dor. Porque Jesus tem poder para pegar o mais íntimo e transformar, para mudar. Ele é o Cristo ressurreto. Ele revela o poder da ressurreição, que Deus pode fazer milagres e mudar a história. Esse homem foi até a morte. Eu não sei o que o Senhor precisa restaurar na sua vida hoje. Talvez ministério. Talvez você está desiludido, chateado, e abandonou, não quer mais saber. E Jesus diz para Pedro, Pedro, você está chateado, você está aborrecido, mas continua fazendo o que eu te chamei para fazer. Porque não é por você, é por mim. Ele um dia disse isso aos discípulos, por vocês não podem fazer nada, mas por mim vocês podem fazer muita coisa. Talvez você está vivendo perdido. Eu quero desafiar você a vestir a camisa hoje. O seu lugar é aqui que é a tua igreja. É aqui que você está debaixo de autoridade, aqui você tem líder espiritual. Para de sassaricar, para de ir para um canto para o outro, para de ouvir muitas vozes. Veste a camisa de Senhor, usa-me aqui, Senhor. Nós não somos perfeitos, porque a gente está aqui. Porque se ninguém tivesse aqui, esse lugar era perfeito, porque ele foi perfeitamente projetado para estar aqui, para não cair. Agora, porque a gente aqui, ele não é perfeito, mas porque Jesus está aqui, este lugar é santo. Foi o que Deus disse a Moisés, tira a sandália, porque eu estou aqui, e esse lugar é santo. É por causa dele, da presença dele. E Ele nos torna assim. E Ele tornou novamente aquele homem restaurado, santo na presença dEle. Claro que Pedro errou, claro que Pedro ainda teve falhas, mas o Senhor o restaurou. E Ele quer fazer o mesmo comigo, com você, nesta noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Nós vamos ter uma canção, e eu queria, de olhos fechados, que você permitisse que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, levasse a você à beira do mar. E Jesus está preparando para você ali uma comida bem gostosa. Um peixe assado, alguns pães, talvez alguma fruta que foi colhida no caminho. Mas Jesus está dizendo assim, vamos comer. Vamos comer, meus queridos. Porque essa noite eu preparei um encontro restaurador. Aleluia. Porque nessa noite eu preparei um encontro perdoador. Porque nessa noite eu vou colocar alguém de pé. Porque nessa noite eu vou trazer vida onde há morte. Porque nessa noite eu vou soprar da minha vida naquele que ainda não me tem. Por isso Jesus pergunta para você, você me ama mais do que as coisas? Você me ama mais do que a vida? Você me ama mais do que a família? Você me ama mais do que os seus bens? Do que as suas capacidades físicas, intelectuais?
E Ele está te dando a oportunidade nessa noite, de que ainda que você não consiga falar do amor profundo, você dizer: eu me simpatizo com você, Jesus. Eu gosto de ti, Jesus. E quando Ele restaurar a sua vida, e Ele começar esse processo de transformação, Ele vai nos levar um dia a experimentar a profundidade do seu amor. Lá no Apocalipse, capítulo 7, está escrito: quem são estes que estão chegando aqui? João está tendo uma visão do céu. Aí a palavra vem e diz: são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que foram fiéis até a morte. São aqueles que um dia e aquelas que um dia se renderam à minha autoridade, o meu senhorio, o meu amor. Assim como Pedro um dia foi recebido no céu. Quem é este? Foi o discípulo que disse: eu te amo. E que nunca mais me negou. E que nunca mais me deixou. Que nunca mais me abandonou. Porque experimentou o poder da ressurreição. Poder de um Cristo vivo que traz vida onde há morte. Poder de um Cristo vivo que venceu a morte e a vida. Poder de um Cristo vivo que tem autoridade sobre tudo e todos. E tem a capacidade de te libertar das trevas. Libertar da escravidão do pecado. E te dar vida plena, vida nova nele. Eu quero convidar você que nesta noite quer ter esse encontro com o Senhor. Quer experimentar este poder da ressurreição. Poder restaurador da culpa, do medo, do engano, da prisão, do amor torcido e trocado pelo perdão. Quero convidar você nesta noite, você que precisa de uma restauração na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, no relacionamento dele através do serviço, dos dons, do ministério. Eu quero convidar você que quer experimentar isso nessa noite. E se talvez você ainda não creu em Jesus e não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus pergunta a você hoje: você me ama? E se você quer fazer isso, você vai abrir a sua boca e vai dizer: eu te amo, Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu dou o governo da minha vida nas tuas mãos. E eu recebo o perdão que vem de ti dos meus pecados. E você vai experimentar o poder da ressurreição, que traz vida aonde havia morte. Aleluia. Quero convidar você que quer ter essa experiência nessa noite. Deus o sabe, porque Ele preparou esse momento. A ficar em pé e nós vamos cantar essa música. E essa vai ser uma das nossas orações nessa noite. Aleluia.